Hoje você vai conhecer a vida de um dos homens mais santos, amados e populares do mundo. Um homem que, mesmo séculos após sua morte, continua intercedendo por milhões de pessoas que recorrem a ele para encontrar objetos perdidos, restaurar a fé, vencer desafios e até encontrar um grande amor. Hoje você vai conhecer a vida, os milagres e o legado de Santo Antônio de Pádua. Abra seu coração e permita que Deus fale com você por meio dessa história. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. De família rica e nobre, desde criança mostrava inclinação para a vida espiritual. Aos 15 anos, renunciou a toda riqueza e conforto para entrar na vida religiosa, ingressando no convento dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ele. Enquanto vivia no convento, Fernando ficou profundamente impactado ao ver os corpos de 5 frades franciscanos que foram martirizados no Marrocos, pregando o evangelho aos muçulmanos. Naquele momento, nasceu em seu coração o desejo ardente de ser um missionário, de anunciar o evangelho até as últimas consequências, mesmo que isso custasse sua própria vida. Ele deixou a ordem dos agostinianos e ingressou na ordem dos franciscanos, adotando o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, o eremita. O desejo era de ser mártir, mas os planos de Deus são sempre maiores. Seu desejo era ir ao Marrocos, evangelizar e morrer, como mártir, como aqueles homens que ele tinha visto. Mas Deus tinha outros planos para ele. Ao chegar ao Marrocos, Antônio adoeceu gravemente. Sem forças, foi obrigado a voltar a Portugal. No caminho de volta, um temporal desviou seu navio, que foi parar na Sicília, na Itália. E ali, na Itália, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, de quem se tornou grande amigo e discípulo. Os planos do homem são muitos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Antônio se destacou pela sabedoria, pela inteligência, pela eloquência e começou a pregar em praças, igrejas e cidades inteiras. Sua voz arrastava multidões. Seus sermões eram tão profundos, tão cheios do Espírito Santo, que tocavam até os corações mais endurecidos. Ele convertia ladrões, hereges, pecadores públicos e até pessoas que zombavam de Deus se rendiam aos pés de Antônio, chorando e se reconciliando com Jesus Cristo. Por isso, ele foi chamado de Arca do Testamento e Martelo dos Hereges. A lista de milagres de Santo Antônio é enorme e impressionante, e aqui estão alguns dos mais conhecidos. O milagre do peixe. Quando hereges se recusaram a ouvi-lo, ele foi até o mar e começou a pregar aos peixes, e milhares de peixes emergiam, colocando a cabeça para fora d'água, como se estivessem ouvindo atentamente as palavras de Deus. O menino Jesus nos braços. Durante uma noite de oração, apareceu-lhe o próprio menino Jesus, que veio repousar em seus braços. Por isso, muitas imagens o retratam segurando o menino Jesus. O copo que não quebrou. Uma mulher, tomada de raiva, jogou um copo contra a parede, amaldiçoando Santo Antônio. O copo bateu na parede, caiu no chão, mas não quebrou. O pé decepado que foi colocado de volta. Um jovem, arrependido de ter chutado a própria mãe durante uma briga, cortou o próprio pé. Desesperado, pediu ajuda a Santo Antônio, que por intercessão de Deus realizou o milagre de reimplantar o pé, que voltou ao corpo como se nada tivesse acontecido. Encontrar objetos perdidos. Esse é um dos milagres mais conhecidos. Diz a tradição que, após perder um livro de salmos muito importante, Santo Antônio orou e pediu a Deus que o livro fosse devolvido. E foi. Desde então ficou conhecido também como intercessor para causas de objetos perdidos. E por que então que ele é o santo casamenteiro? A fama de casamenteiro vem de um fato muito simples e muito bonito.
Santo Antônio ajudava jovens pobres a conseguirem o dote necessário para se casar. Naquela época, as moças só conseguiam se casar se oferecessem um dote, e muitas não tinham como. Então Santo Antônio mobilizava os fiéis, fazia campanhas, pregava e arrecadava recursos para que essas mulheres pudessem realizar o sonho do matrimônio. Por isso, até hoje, ele é invocado por quem busca um amor, um companheiro ou uma companheira, segundo o coração de Deus. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Santo Antônio faleceu muito jovem, aos 36 anos, no dia 13 de junho de 1231, em Pádua, na Itália. Conta-se que no momento da sua morte as crianças começaram a correr pelas ruas gritando: "Morreu o santo, morreu o santo!". Ele foi canonizado apenas 11 meses após sua morte pelo Papa Gregório IX, um dos processos de canonização mais rápidos da história da Igreja. Se tornou doutor da Igreja, título dado apenas aos santos cujos ensinamentos são considerados de altíssimo valor espiritual e teológico. E agora, vamos à oração a Santo Antônio. Ó glorioso Santo Antônio, amigo dos pobres e dos aflitos, fiel servidor de Deus, intercessor das causas impossíveis, ajuda-me a encontrar o que se perdeu, a paz, a esperança, a fé, o amor, os bens materiais ou aquilo que mais necessito, segundo a vontade do Senhor. Tu, que foste tão sensível às necessidades humanas, olha para mim com compaixão e apresenta minha súplica a Jesus, teu eterno amigo. Santo Antônio, intercede por mim. Amém. E se essa história tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Santo Antônio, rogai por nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre, de uma graça ou até de um amor segundo Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho, permaneça com a gente, porque aqui cada palavra é luz, cada oração é esperança, cada história é um milagre em construção. Que Santo Antônio interceda pela sua vida, pela sua família e por todas as suas causas. Deus te abençoe grandemente. Amém.